Boa tarde, pessoal. Esse vídeo conclui o primeiro semestre. Ele deve ser um dos mais curtos, só que infelizmente talvez também seja um dos piores, porque nunca se passou tanto tempo entre a aula e a roteirização do vídeo. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Diz o artigo 2º da CLT: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Veja esse detalhe importante. O empregador é quem assume os riscos do empreendimento, porque dando lucro ou prejuízo, isso é um problema dele. E o empregado não tem que lidar com esse ônus. A essa assunção dos riscos exclusivamente, essa assunção dos riscos do empreendimento exclusivamente pelo empregador, nós damos o nome de princípio da alteridade. Até para ilustrar esse princípio, eu pessoalmente trago o seguinte exemplo. Evidentemente, o telefone é um equipamento fundamental para a atividade de operador de telemarketing. Portanto, se eu, enquanto empregador, contrato alguém para esse cargo e obrigo ele a comprar ele mesmo o telefone para exercício da ocupação dele, eu estou invertendo a lógica do princípio da alteridade. Talvez você pense, tá, mas a CLT falou em considerar como empregador a empresa. Como fica o caso, por exemplo, de quem trabalha para uma ONG? Não existe empregador? Existe sim. Basta ler o parágrafo 1º do artigo 2º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Esse parágrafo 1º, aliás, o professor destacou que é fruto de uma crítica que se fazia a longa data à redação que era apresentada pelo artigo 2º da CLT. Porque você colocar o empregador enquanto a empresa, enquanto esse sujeito de direito, estabelecer um olhar que desconsidera a verdadeira natureza do emprego, enquanto uma atividade econômica, que envolve uma série de outros pontos. E graças à edição do parágrafo 1º, hoje, empregador é quem contrata. Ponto. Não precisa ser empresa num sentido estrito. E, porém, a verdade é que, mesmo antes dele vir a ser inserido na CLT, quem não era empresa já contratava outras pessoas numa relação de emprego. Somado a isso, é fato que o contrato de trabalho é entre o trabalhador e a empresa ou a figura ela equiparada. Vejam que é a empresa que será vinculada, não o determinado diretor ou presidente que estava no comando dela quando aquele contrato de trabalho foi elaborado. E tem aquilo que já foi comentado previamente. Dentro da relação de emprego, esta é personalíssima em relação ao empregado. Já quanto ao empregador, será admitida a sucessão. Tanto que se eu sou contratado pelo Big e depois o Carrefour compra o Big, a princípio, se não me enviar embora, mantém-se o contrato de trabalho. Já que o empregador assume os riscos pagando os serviços, a relação de emprego é marcada pela subordinação. Este empregador, portanto, possuirá o poder diretivo. Uma interpretação mais à direita diria que o empregado aceita que será subordinado e, portanto, ele vai submeter a sua energia ao serviço de um terceiro. Mas vejo que essa leitura, nos termos do professor, traz uma posição de assujeitamento, colocando tudo como um fruto da vontade particular. E aqui, evidentemente, é necessário retomar aqueles debates sobre questões de assimetria entre capital e trabalho, a hipossuficiência do trabalhador, etc. Em face de tal quadro, que frequentemente leva a uma considerável alienação entre a atividade do trabalhador e os lucros da empresa, surgirão iniciativas como programas de lucros e resultados, os quais não somente atenuam essa alienação, como estimulam o trabalhador a ter maior zelo na sua atividade profissional a serviço da empresa. Outra direção que pode ser seguida nesse sentido, aponta o professor, é a de estabelecer remuneração por comissionamento de vendas. Assim, haverá uma menor separação entre os ganhos da empresa e aquilo que é recebido pelo empregado, melhor dizendo.
Por fim, o professor conclui que, ao longo da história, essa noção que todos os riscos são por conta do empregador, ela foi ficando enfraquecida. Afinal, o desempenho do empregado e a existência de lucros da empresa são fundamentais para que haja continuidade da empresa, consequentemente, para que o empregado tenha assegurado a sua subsistência. Dessa maneira, hoje é possível falar num compartilhamento de riscos, sobretudo se isso for refletido, por exemplo, em processos disciplinares. Do mesmo modo, se houver uma abertura na gestão. E, de acordo com o professor, existe uma tendência hoje de ao menos haver a possibilidade de democratização da gestão das empresas, as quais, por natureza, não são democráticas. Era isso. Espero que venha a ser útil e até a próxima.